Vamos falar sobre desafios na gestão do tempo. Lógico, em tudo na vida requer de nós alguns desafios a serem superados. Não é isso? E para a gente fazer a gestão do tempo, não é diferente. Nós precisamos sim superar alguns desafios, algumas coisas que se apresentam para a gente na naturalidade, no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso dia a dia. E é sempre muito importante nós nos depararmos com esses desafios e avaliar como superá-los da forma mais contundente possível, de forma que esse desafio, após ser superado, ele não voltará a ser novamente um desafio. É quando a gente aprende a lidar com as coisas que exigem de nós, mas a gente aprende com elas. Então, elas exigiram, né, de nós um aprendizado, uma competência, determinadas coisas. É mais ou menos assim. Bom, para mim, vou dar um exemplo, tá? Para mim, fazer uma rescisão é muito complexo. Até que eu me dedico e eu enfrento o desafio de aprender a analisar os principais pontos que me permitem fazer um cálculo de uma rescisão com segurança. Sabe aquela coisa, eu fiz o cálculo, mas eu não tenho certeza se é isso mesmo? É um desafio isso. É você fazer uma aplicação de um teste que você não está acostumado a fazer num candidato. Fazer uma avaliação de um candidato com base no teste que ele fez da sua entrevista e você ter que dar um laudo, um parecer sobre aquele candidato. Isso exige nós superarmos isso. Então, à medida que nós exercitamos isso, enfrentamos esses desafios, nós passamos a lidar com outros desafios. Não é mais um desafio, é uma atividade complexa, mas não é mais um desafio. Por quê? Porque nós aprendemos, nós dominamos, nós passamos a fazer aquilo com mais segurança. Mas eu queria falar sobre os desafios que o RH enfrenta no dia a dia. São coisas que estão tão na veia, né? Tem alguns hashtags aí, pessoal de DP, né? Fala DP na veia. O pessoal que está ali, enfrenta as atividades ali do dia a dia e está ali envolvido com aquilo. Mas é importante que nós saiamos desse, desse meio e que nós olhemos ali as situações de cima, ok? Então, vamos lá, vamos falar sobre o primeiro, número um, multiplicidade de tarefas. Analise comigo. Os profissionais de RH frequentemente lidam com uma ampla variedade de tarefas e responsabilidades, o que pode dificultar o gerenciamento eficaz do tempo. Então, lembre que eu já falei já no início, quando você é o faz-tudo do departamento? Quando você é o faz-tudo do departamento, gerenciar tempo é uma arte por natureza. Sendo o faz-tudo, é uma arte ao quadrado. Então, é, é certo que vai ter alguma coisa que não vai ter eficiência. A eficácia da sua posição não vai ser legal. Então, quem faz tudo deixa de fazer alguma coisa bem feita. Isso é fato. Por isso nós temos especialistas. Vamos dar um exemplo? Se você colocar, vamos fazer aqui uma troca de cadeira, tá? Se você colocar uma pessoa de RH, pessoa que cuida de um psicólogo, que faz todo o processo de recrutamento e seleção, desenvolve pessoas, faz treinamento, faz ali toda plano de cargos e salários, domina ali aquela estrutura de RH estratégico. Pega essa pessoa, coloca o DP na mão dela, para você ver como é que vai ficar. Se vai dar certo. Não é questão
Gente, não é questão de competência, não, tá? Você fala assim, ela não sabe fazer. Não, não é isso, não. É uma questão de conciliar essas coisas. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E o inverso é a mesma coisa. A pessoa de DP é extremamente operacional, ela está ali, sabe? As coisas estão acontecendo e ela está executando e tal. Coloca ela para ela fazer uma atividade mais que você tem que ter um senso de percepção comportamental das pessoas, análise de dados humanos. De novo, a pessoa do DP é incapaz de fazer isso? Não. Ah, existem pessoas que fazem? Existem. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que ou você é muito bom no DP, ou você é muito bom no estratégico. Para você ser muito bom no todo, você tem que estudar muito, você tem que fazer desenvolvimento humano, você tem que fazer enfrentamentos, inclusive com a sua própria personalidade, para que você consiga fazer essa conciliação. Eu falo isso porque eu tenho experiência própria. E, mais uma vez, não é demérito você não fazer tudo. Tem até aquela coisa da vaga, lembra? A gente vê toda hora aí a vaga do RH generalista. É um RH que tem que fazer, tem que ter conhecimento e visão de tudo. É possível, é possível a pessoa conhecer muita coisa de DP e tocar lá o RH estratégico. Vai conseguir? Vai conseguir. Mas vamos supor que ela é generalista, mas ela não executa tudo. É generalista porque ela tem time embaixo para fazer. Aí, se der um problema no e-social e o evento não subiu, que a base não está batendo, chama a pessoa do RH estratégico, fala para ela assim: resolve esse problema aqui, para ver se ela vai ter esse detalhamento da operação da folha para resolver. Não vai, gente. Não vai. É a mesma coisa pegar a pessoa lá do operacional, pessoa boa, calcula, fecha a folha, e-social, a pessoa domina o DP, sabe legislação, domina. Manda essa pessoa fazer uma análise de perfil comportamental. Não, vai ter gente, lógico. E mais uma vez, eu não estou querendo fazer aqui medidas de competências. Estou querendo dizer que a multiplicidade de tarefas impede de eu ser muito bom numa coisa só. Ou eu sou muito bom no DP, ou eu sou muito bom no RH. Juntar as duas coisas não vai ser muito bom em alguma coisa. Então, eu estou trazendo esses dois pontos como exemplo, mas são exemplos. É porque a gente assume muitas tarefas no dia a dia que vai fazendo com que a gente se embaralhe, se enrole. E esse embaraço da multiplicidade de tarefas torna a gente improdutivo, sobe o estresse e derruba a qualidade de vida. Lembra? O objetivo? Arrebenta com a produtividade, porque é muita coisa, muita bola quicando ao mesmo tempo. Estresse começa a subir, muita gente te cobrando e você não consegue atender tudo. Qualidade de vida, o dia todo esgotado, chega em casa, não quer saber de academia, quer saber de conversar com a família, se relacionar com o filho. Não tem mais gás para isso. Então, multiplicidade de tarefa é um desafio a ser superado. Como é que você lida com isso? Botando cada coisa em seu lugar. Você foi contratado para quê? Execute o que você para o que você foi o papel, né, para o que você foi contratado. E quando outras coisas começarem a entrar na seara do teu campo de execução, que não é seu, levante a bandeira. Sinalize isso para cima, para quem está em cima. E diga, olha, se eu fizer isso aqui, vai afetar aqui. Ah, mas você não sei. Gente, vou falar uma coisa para vocês.
Eu tenho uma amiga que trabalhou numa empresa grande, multinacional, e ela passou por um processo de burnout, porque começaram a exigir dela mais do que era possível. Não é mais do que a competência dela poderia entregar, era mais do que era possível. Sem, eu vou dizer, e sem a sensibilização de recursos humanos. Então você passa a ser um número, você passa a ser exigido, você passa a ser infectado por esse mal de querer colocar você como alguém que tem que executar tudo, que tem que dar conta de tudo, que tem que cumprir todos os prazos. E a que preço? Vai custar seu estresse, vai custar sua saúde? Repense e avalie. Algumas empresas têm a consciência de que essas coisas devem ser equilibradas. Outras não se preocupam com isso. E aí, quando você adoece, você passa a ser uma pessoa que não é competente, é fraca, é frágil, você já não tem mais o mesmo valor. O seu número para a empresa começa a ser peso e você começa a ser alvo de substituição. Então, esteja bastante atento para esse ciclo, porque eu lido com muitas empresas, eu lido com muitas pessoas do mundo de RH e eu tenho ali muitas experiências. Trabalho com terceirização de folhas de pagamento, trabalho com análise de processo, mapeamento de processo, desenho de processo. Então, eu sei as dores que acontecem dentro das empresas, o que os colaboradores enfrentam nas empresas. Então, eu estou trazendo aqui para você uma informação adicional ao assunto. Acho que vai servir para você. Então, multiplicidade de tarefas, muito cuidado. É um desafio para você vencer. 2, interrupções constantes. A natureza colaborativa do trabalho de RH muitas vezes resulta em interrupções frequentes, o que pode tornar desafiador manter o foco e concluir a tarefa no prazo. Sabe? Você sabe disso. Está fazendo um negócio, está fazendo uma admissão, a pessoa fala assim, você pode vir ali no... Atendeu a pessoa ali no balcão? Aí você está fazendo uma admissão. Aí você larga o cadastro, para no meio do caminho. Aí vai atender uma pessoa no balcão para tirar dúvida. Ou alguém te chama na sala para fazer uma reunião. E você está no meio de um processo. Aí você para. Você está fazendo uma folha e é toda hora a gente te interrompendo. Toda hora a gente te chamando para falar de A, de B, para fazer reunião, não sei o quê. Você tem interrupções constantes. Você chega ao final do dia improdutivo. Você não produziu. Como é que a gente resolve? A gente vai falar sobre essas questões, mas interrupções constantes, a gente, lembra que eu falei que a gente tem que ter um posicionamento sobre como a gente está lidando com a coisa? E a gente, às vezes, se planejou, fez tudo certinho. Cronograma, o aplicativo para ajudar a gente a lembrar, ali, os prazos, tudo mapeado, está tudo ali. Mas vem o entorno e arrebenta com o nosso planejamento. As interrupções. Isso vem assim de uma forma terrível. Então, fique atento. Você precisa se organizar para sinalizar para o entorno que as interrupções constantes fazem com que você seja improdutivo e que você não cumpra o prazo das tarefas que você tem para fazer. Prioridades em constantes mudanças. Devido às mudanças organizacionais e às demandas do trabalho, os profissionais de RH podem ter que ajustar constantemente suas prioridades, o que requer habilidade e gerenciamento de tempo flexíveis. Então, o que é prioridade hoje, amanhã passa a não ser. É isso aqui. Toda hora muda uma coisa na empresa que aquilo ali era importante, deixou de ser. Aquilo ali era para ser feito até o dia X, já não é mais. Agora é outra coisa. Então, esse ciclo processual, ele precisa estar muito claro, tá? E você precisa corrigir esse ciclo de processo o tempo inteiro. Por isso, quando eu falo de mapeamento de processos, né, que é uma das atividades que eu executo também, e eu vou colocar um treinamento sobre isso. Por isso, quando você tem um processo desenhado, você pega os autores, dos participantes,
desse ciclo, e ali o fluxo começa a caminhar entre as áreas, com as atividades, até ele chegar lá no fim. Tem que ter um desenho. Todas as partes sabem quais são as suas obrigações, quais são as suas participações em cada atividade. Cada um é responsável pela sua tarefa. Se o processo parar, a gente vai saber em que caixinha foi e quem era o responsável pelaquela caixinha. Então, quando a gente tem isso desenhado, mudança constante, você vai lá e redesenha esse ciclo. Agora ele não é mais assim. Agora ele é assim. Ok? Ele não tem mais um ciclozinho harmônico. Ele agora tem um ciclo que vai, né, sobe aqui, desce aqui, vem para cá, desce. Ele mudou. Então você redesenha o processo. E nesse redesenho de processo, o que você faz? Você começa a enxergar quais são os pontos que precisam ser tratados como otimização para que o processo flua com segurança no menor tempo possível e cumpra o prazo e objetivo para o qual aquele processo atende. Okay? Então, é um desafio, as prioridades em constantes mudanças. E, por fim, prazos apertados. Né? O cumprimento de prazo é essencial no trabalho de RH e pode criar pressão adicional para gerenciar o tempo de maneira eficaz e entregar resultados de qualidade. Nós temos, dentro do RH, falando de todo o processo, né? Então você tem lá algumas questões como o tempo para fechar uma vaga, você tem lá prazo para fechar o ponto, você tem prazo para comprar benefícios, para incluir pessoas, para excluir pessoas no benefício. Você tem o prazo para receber informações das áreas que vão passar pela folha. Você tem o prazo para fechar a folha, você tem o prazo para mandar o arquivo financeiro, para pagar a folha de pagamento. Você tem um prazo para fechar o envio das informações de E-Social, de FGTS, para pagamento de impostos, de IR, de INSS. Você tem prazos para pagar rescisão. Você tem prazos para comunicar o E-Social quando você vai admitir alguém. Você tem um exame médico que você precisa mandar o candidato fazer antes de ser admitido. Essa informação precisa ir para o E-Social também. Então você lida, você tem férias, você não pode deixar as férias dobrarem, juntar um período aquisitivo com o outro. Então, os prazos, existem inúmeras situações que possuem prazos no dia a dia. E isso precisa estar equalizado na linha do tempo do mês, para que você faça todas essas atividades sem que elas batam na sua porta. Na verdade, você precisa abrir a porta, executar a atividade. E não pode permitir que você tenha a atividade batendo na tua porta. O que é isso, Alex? É quando você não cumpre o prazo e aí você tem, por exemplo, uma guia para pagar e o financeiro está batendo na sua porta dizendo assim: cadê a guia? Cadê o DARF previdenciário que hoje é dia 20 até agora eu não recebi? Bateu na sua porta. Você teve um tempo para fazer isso, não fez. Deu erro no sistema, subiu errado, deu erro na base, não deu certo. Você teve que refazer. No dia a dia está acontecendo um monte de outras coisas. Tem admissão, tem rescisão, tem férias, e você ainda tem que fazer esse social bater. Então, veja quantas coisas que você tem prazos apertados, então você não pode ser conduzido pela demanda, você precisa organizar a demanda. Isso é um ponto importante. Bom, incentive, tá? Também é desafio, incentive a autonomia das pessoas. E aí você precisa se livrar de 3 situações negativas. Tá? A primeira situação é a insegurança. Profissionais de RH são agentes de mudança, portanto, devem abrir mão do controle de tudo. Você precisa fazer o outro a pertencer ao processo que ele está inserido. E essas 3 palavras, essas 3 situações negativas de insegurança, medo e estresse, elas caminham
igualzinho caminha aos objetivos de produtividade, redução de estresse e alta qualidade de vida. Aqui você tem uma insegurança. Por quê? Porque eu preciso controlar tudo, eu preciso ter o domínio disso aqui tudo, porque eu tenho medo de que o outro não cumpra o papel que ele tem que cumprir. Então você tem gente no time, você tem gente na equipe, isso você sendo gestor de pessoas hoje ou não. Você tem colega de trabalho que ele não, você tem medo de ele não fazer, certo? E aí você vai e faz por ele. E aí tudo que ele faz você tem que revisar. Ele nunca vai se desenvolver. Ele nunca vai assumir a responsabilidade que é dele. Então, ele tem que aprender, ele tem que ser treinado e ele precisa assumir a responsabilidade dele. E aí, na insegurança, a gente vai assumindo. Não, me dá isso aqui que eu faço. Não, deixa comigo que eu faço isso aqui. Aí deu um erro, você não deixa a pessoa se desenvolver. Aconteceu uma situação, você não deixa a pessoa ligar para o suporte, bater na porta de alguém, pedir socorro. Não, você fica ali tomando conta de tudo. Isso te consome. Essa insegurança sua, por causa do outro, de que o outro vai entregar, te consome. Então a responsabilidade do outro já não é mais do outro, é sua. Então você tem o seu papel, a sua responsabilidade, as suas atividades, os seus entregáveis, e você ainda tem a responsabilidade pelo outro. Perceba que quando você é líder, a responsabilidade do outro, sim, é sua. Só que você não pode fazer pelo outro. Pelo contrário, o teu liderado tem que te entregar. Se ele não está entregando e você está tendo que tomar conta dele, além do que é o processo de gestão de equipe, essa pessoa ela tem que passar por um processo de conversa para entender o que está acontecendo, que ela não está entregando. Identificou-se que é um problema de treinamento, treine ela. Depois de conversar, treinar, ela continua não entregando, troque. Põe uma pessoa que vai entregar para você. É assim que tem que fazer. Então, a pessoa vai assumir, porque ali não faz direito, ali não entrega direito, não sei o que, às vezes não foi orientado, não foi treinado, não passou por nada disso. Então, e você que é essa pessoa insegura, sinalize, fale suas dores, suas dificuldades, treine, estude, aprenda, para que você seja um entregador, alguém que execute, que entrega, e que as pessoas que estão esperando de você fiquem satisfeitas com a tua entrega. Então, veja, que insegurança, medo, no final, aonde tem insegurança e medo, aonde existe divisão, não existe divisão e delegação de tarefas, ou seja, cada parte tem que fazer a sua. Ali habita um mundo estressante. Então, não tem divisão de tarefa, não tem delegação. É tudo centralizado, porque eu tenho medo do que podem me entregar. Então, bem-vindo ao mundo estressante. Bem-vindo ao mundo estressante. Bom, estratégias e técnicas eficientes para você inverter o que a gente falou antes. Primeiro, a priorização, tá? Aprenda a identificar e priorizar as tarefas mais importantes, concentrando seus esforços nas atividades que têm maior impacto nos objetivos do RH. Então, esse é um exercício. Você priorizar, saber o que é que tem que ser feito. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, tá? Você tem que saber o que é prioridade. A partir do momento que você fala assim, isso aqui é prioridade, você tem 5 pontos para fazer. Dos 5, qual é a prioridade número 1? Qual é a número 2? Qual é a número 3? Qual é a número 4? Qual é a número 5? Você vai ordenando essas prioridades e vai executando conforme a prioridade, ok? Do mais crítico para o menos crítico. Identificou prioridades. É possível fazer delegação? Delegação. Saiba quando e como delegar tarefas para liberar seu tempo para atividades, estratégias e desenvolver equipe. Então, se você é líder, você precisa saber delegar. Se você não é líder, você precisa avaliar,
a possibilidade de delegar para alguém do seu lado, à medida que você chegue numa situação de grau de urgência em algumas tarefas que você, dentro do teu ciclo normal, você não vai conseguir entregar. Podem acontecer ciclos de acúmulos de tarefas, sim. E aí, nesse dia ou nessa semana, você não vai dar conta. Por mais que você tenha planejado, organizado, definido prioridade, você não vai dar conta. Por quê? Foi um processo, um pico, uma sazonalidade que exige mais pessoas, não é mais gente. Não é mais organização. Exige mais pessoas. Então, por exemplo, se você está num processo, trabalha numa empresa, você costuma fazer, em média, 20 admissões no mês. Ok? Bom, 20 admissões no mês, tranquilo de lidar. Você pode fazer até 20 num dia só. Tem gente que é bom nisso. É possível que você consiga. Mas, se você tiver que fazer 100 admissões num dia, por um projeto novo que surgiu, alguma coisa que demandou 100 admissões, você sozinho não vai dar conta. Você não vai fazer cadastro correto, você não vai encaminhar para exame médico, mandar abrir conta, conferir documento. Então, não é organização, não é priorização, não é saber dosar, é falta de possibilidade operacional para o que a quantidade de tarefas exige. Ela exige mais gente. Então, se exige mais gente, você não tem essa responsabilidade de atender 100 admissões nesse dia. A sua capacidade é 20. Vou dar um exemplo, tá? Olha, vamos ter que fazer 50 admissões nesse dia, e você é responsável pela admissão. E aí você faz 20 por dia. A sua prática é 20. Aí o que a pessoa faz? Toca 50 admissão na sua mesa. E aí, o que acontece? Bom, você vai lá, começa a se descabelar e começa a ver que no final do dia você não vai conseguir fazer 50. Se você no início do dia já sinaliza, levanta a bandeirinha e fala assim, gente, olha só, tem 50 admissão para fazer, como é que vai ser? Quem vai me ajudar? Quem vai cadastrar comigo? Quem vai mandar para o exame médico? Quem vai recolher documento? Como é que vai ser isso? Olha, como é que é a dinâmica? Ambiente de colaboração. Ah, não tem gente no DP, traz não sei da onde. Contrata alguém para quebrar o galho, um diarista, 2 dias, sei lá. A empresa tem que dar um jeito. Que não pode ela colocar 50 para você fazer nesse dia, que você não vai dar conta. Não vai dar certo. Então, vejam que você prioriza, quando é possível, delega, e aí o planejamento ele acaba fluindo de uma forma mais equilibrada, mais organizada. Então, você tem que explorar métodos de planejamento, como o uso de listas, calendário, aplicativo de produtividade, para melhorar a organização e o planejamento do seu tempo. Então, nas técnicas, você vai entender a prioridade, você vai avaliar a delegação e você então vai aplicar o planejamento. Então, se você saiu de 20 admissões num dia para 50 num dia, se esse tripé aí de prioridade, delegação e planejamento não estiver redondo, no final do dia você vai ser chamado de incompetente. Por quê? Porque até você não sinalizou, que você poderia ter sinalizado. E você achou que dava conta. E eu conheço muitas pessoas competentes, fazem bem feito. E são chamadas, não vou dizer aqui que elas são chamadas de incompetentes na essência da palavra, porque hoje o dano moral está aí aberto para todo mundo. Mas o estado final dela é tipo assim, você é um incompetente, que você não deu conta. Quando na realidade ela deveria ter sinalizado. Gente, eu faço 20, 50 eu não vou conseguir fazer. Quem vai me ajudar? Ela só tinha que ter feito isso. E ela não fez. E aí vai acontecer esse tipo de coisa. Isso vai acontecer
com quem também é líder. Porque vem de cima para o líder e o líder manda para baixo. Mas se o líder não perceber que embaixo não tem força operacional para executar aquilo e não sinalizou para cima, ele é o líder incompetente. Por quê? Porque ele não avaliou ao esforço necessário que o time dele deveria dar conta. Então, vejam como que é um processo cíclico, que a gente está que administrar tempo envolve tantas coisas que no final a gente está falando de gestão, né, como um todo. E aí tem outro ponto que eu queria ainda colocar nessa aula, que é fazer a gestão do tempo no trabalho para cada tarefa. Então, cada tarefa ela tem que ter uma gestão. Então, você tem o processo de produtividade, de oxigenação e de centralidade. Produtividade. Na contramão que muitos pensam, produtividade não está relacionada à quantidade de horas que o colaborador passa na frente de um computador. Então, fazer a gestão do tempo no trabalho para cada tarefa não está ligado diretamente à quantidade de tempo. Já falamos sobre isso. E aí, você tem que fazer a pessoa ser produtiva tendo oxigenação. Faça uma pausa para tomar um cafezinho e esticar os braços. Isso faz com que o cérebro oxigene, melhorando a atenção e a energia do que ele vai despender no trabalho. O nosso nível de concentração dura cerca de 90 minutos. Após isso, é preciso uma pausa. Então, produtividade não é a vida toda socado lá, dando cara, executando, fazendo, realizando. Não, não é isso. Produtividade ela está relacionada à qualidade de como você executa as atividades. Então, você precisa ter qualidade para executar a atividade. Executei, pausei, vou tomar um café, vou dar uma respirada, preciso dar uma baixada. Mas o dia a dia é tão louco, as coisas são tão que você não fala, não fazer nada. Você toma o café, a garrafa está do teu lado, você enche o café aqui, está tomando o café e está fazendo. Você não para. E a outra coisa é a centralidade. Outra ideia que é disseminada de maneira errada é quando a capacidade de realizar atividades desculpa. Outra ideia que é disseminada de maneira errada é quanto à capacidade de realizar atividades simultâneas. Ok? Responder vários e-mails enquanto navega na internet, concluir um relatório enquanto lê um texto, e ainda conversa com um colega, não é uma boa alternativa para a gestão do tempo do trabalho. Quando eu falo de centralidade, é que nós temos, tá? Nós temos, por natureza, essa coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de colocar muitas atividades ao mesmo tempo. Então, a centralidade, ela te dá a direção da prioridade. Você precisa se concentrar, centralizar o seu foco num lugar só, numa atividade só. É possível pessoas de RH realizarem várias atividades ao mesmo tempo? É possível. Aliás, em qualquer lugar é possível. Como isso é feito? Qual é a qualidade que você entregue? Qual é a dor? O quanto custa isso? Aí é outro ponto. Mas é possível. Agora, quando se faz a centralidade, você vai lá, executa, testa, confere, valida. Estou centrado, é isso aqui. Prioridade é isso aqui, estou centrado. Mas não, quando eu coloco um negócio aqui, pauso, vou ali numa reunião, saio da reunião já com outra demanda, vou lá não sei para onde. Depois passo em outro lugar, vou num departamento, discuto um assunto, volto. Sento na mesa e vou pegar aquilo de novo. Qual foi a centralidade disso? Qual foi a qualidade dessa minha produção? Bem ruim isso, bem péssimo, bem péssimo. Então, fazer a gestão do tempo para cada tarefa é muito importante, você tendo que focar naquilo que você tem que entregar e executar e terminar. E aí você pula para outra. É lógico que existem situações que te exigem fazer essa realização de atividades
menores, não de alta complexidade, no dia a dia, natural. Mas atividades complexas, elas não podem ter concorrente, ok? E aí eu vou parar aqui, e na próxima aula a gente tem mais coisas importantes para falar, ok? Então vamos para a próxima aula.